antecipar um tema para a gente conversar por aqui, porque é um assunto muito sério. Seria a nossa trend do momento, que é aquele tema que fecha, basicamente, o Segue o Fio, mas a gente vai trazer para agora, para esse momento, porque a gente precisa muito falar desse suposto caso de injúria racial que nós tivemos ontem na Arena do Grêmio, tá? Em nota, o Flamengo divulgou que o Clube Regatas do Flamengo, tá aí para vocês, informa que o atleta Carlinhos sofreu injúrias raciais ao deixar o campo após ser expulso na partida deste domingo 22 contra o Grêmio em Porto Alegre. O jogador diz ter escutado imitações de macaco e, em um vídeo de uma matéria do veículo Lance, ouve-se nitidamente uma voz proferindo a palavra macaquinho. O Flamengo apoia totalmente o atleta, repudia o ocorrido e aguarda posicionamento da CBF. Essa é a manifestação do Flamengo através de uma nota, de uma publicação nas redes sociais. O Grêmio, há pouco, divulgou a sua nota, que a gente está acompanhando aí na tela. Após a vitória sobre o Flamengo, o Grêmio tomou conhecimento da publicação do jornal Lance, com a denúncia do suposto caso de injúria racial envolvendo 2 torcedores do Grêmio contra o jogador Carlinhos do Flamengo. Aí ele diz que na nota diz que teria ocorrido na passagem pelo túnel de acesso ao vestiário, depois que o Carlinhos foi expulso de campo e ter vandalizado a cabine do VAR. Bom, diante de uma denúncia tão grande, o Grêmio diz que tomou todas as providências para elucidar os fatos, diz que é interessado em saber o que ocorreu para aplicar a punição da forma mais justa. E aí diz que identificou o torcedor responsável pelo que foi dito ao jogador do Flamengo, que seria o jogador justamente que é citado ali neste vídeo do portal Lance. O torcedor afirmou ao Grêmio, depois de ter sido identificado e ter conversado com o clube, informou que costuma acompanhar o jogo sempre da mesma posição, nas cadeiras próximas ao túnel, e que disse ao jogador do Flamengo, tá brabinho? Essa teria sido a fala dele. Tá brabinho? Frase que foi repetida por uma criança que estaria ao seu lado. O Grêmio ainda estuda outras medidas relativas ao episódio e reforça um compromisso contra todo tipo de discriminação. Diz também que tem um amplo trabalho de combate ao racismo e ali vai encerrando a nota. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso porque o caso é muito sério. Eu acho que tem 2 pontos aí. Na nota do Flamengo, ela diz sobre pessoas imitando, fazendo gestos, né, que fazem alusão ao macaco, e tem este outro vídeo, né, que circula que fala macaquinho, né, que é isso que o vídeo até trouxe em legenda. Mas, na verdade, o que o torcedor disse, o que muitas pessoas ouvem também, é justamente a frase tá brabinho. E aí, gente? O que está no estádio em si, e que o jogador teria relatado para o Flamengo, o curioso é que ele relata para o Flamengo, mas não há nenhum tipo de denúncia no GCRIM. Não foi feita ainda a denúncia no GCRIM. Nenhum tipo de denúncia, que normalmente ela é feita no ambiente do jogo. Logo em seguida, né? Em seguida. Só que fora do jogo tem câmeras muito claras que vão definir. Não existe até agora nenhum tipo de imagem sobre isso. Sobre o macaquinho e tá brabinho, basta... Ontem o Vini, que viu com a gente aqui, foi o primeiro a relatar, né, Vini? Disse, gente, pelo amor de Deus, tá brabinho o que ele diz. Então, gente, nós temos que, primeiro, qualquer ato de injúria racial precisa ser amplamente denunciada e julgada e condenada. Quando há. Nós estamos banalizando esse processo. Banalizar. Vocês querem desmoralizar um crime? Banalizem a acusação. O que está acontecendo nesses processos aí são coisas que estão passando um pouco do ponto. Não se banaliza isso. Ontem, por exemplo, na postagem do Flamengo, era sempre no Sul, o Grêmio é um clube racista. Os gremistas, eu vou dizer uma coisa... Os comentários, tu diz, que vieram... Das pessoas nas redes sociais. Entendi. Eu vou dizer uma coisa que é muito triste. Sabe o que o torcedor do Grêmio deveria fazer hoje? O torcedor do Grêmio... Porque o crime de racismo é hediondo e abominável. Mas acusar alguém de racista é o quê? Eu não sou racista. Eu não sou racista. E não aceito que me chamem de racista. Não aceito. Todo mundo que me chamar de racista tem que ser processado por me chamar de racista. Quando alguém te diz o que tu não é, se alguém te chamar de ladrão, tu vai gostar?
Se alguém te chamar de racista, tu vai gostar. Ontem, curiosamente, o Grêmio apresentou o mascote do Grêmio novo, o novo mascote, que é uma homenagem a uma das figuras mais queridas da história do Grêmio, que é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Grêmio, que é uma homenagem ao Tarciso. O Grêmio apresentou, os gremistas saudaram isso. Aí tu entra na rede social do Flamengo e tu ouve que o Grêmio é racista, que o gremista é racista. Gente, o certo seria hoje uma multidão de ações na justiça, mas uma multidão de ações atacando as pessoas que acusam o Grêmio. O Grêmio não ia entrar com uma ação, mas eu posso entrar com uma ação, porque eu sou gremista, não sei se você sabe. Não, a gente não tinha certeza. A gente não tinha percebido. Eu sou gremista. Tava tão triste com a vitória de 3-2 que eu tava na dúvida. Isso, eu sou gremista e eu não sou racista e não admito que me chamem de racista. Eu queria ouvir o Vini um pouquinho sobre esse assunto, Vini, porque é importante a gente saber e não deixar de falar sobre a necessidade de se punir qualquer tipo de ato de discriminação. E o racismo a gente tem visto cada vez mais presente nos estádios de futebol. Na Libertadores da América a gente vê isso recorrentemente. Não pode acontecer de jeito e de forma alguma, mas a gente tem que entender esses dois pontos de uma informação que o Flamengo traz, né? As imitações e um vídeo que a gente também precisa entender o que foi dito no vídeo. Eu acho que a gente tem que trabalhar com esses dois cenários. Primeira coisa, tá? O vídeo. Eu acho que o vídeo ali também tem uma conduta jornalística. Né? O canal é um veículo de imprensa, então ele tem um compromisso com o que ele vai publicar e etc. Exato. Eu, particularmente no vídeo, eu entendo tá brabinho. E acho que isso fica muito claro. E eu fico pensando, a pessoa que gravou na hora, né, e tava distante, a gente ficou repetindo 1000 vezes, até escutar tá brabinho, fiquei repetindo 1000 vezes. A primeira vez li com legenda e a legenda me induziu a pensar que era macaquinha, etc. Ouvi depois, de olho fechado, dei tempo, ouvi de novo para não viciar o ouvido. Para mim, tá brabinho. Mas o outro ponto dessa história, e aí sim eu acho que isso precisa ser esclarecido, é que o jogador fala que escutou imitações. E aí o meu compromisso é respeitar o que o jogador falou que escutou. A vítima, né? Ele falou que escutou e tranquilo. Ah, mas ele tem que falar sobre isso. Também não, ele não tem que falar sobre isso. Não, mas tem que levar adiante, né? Fazer a denúncia agora. Exato. Não deixar morrer isso aí. Minha posição é a seguinte, ele pelo lugar que ele ocupa, né, que é um jogador do Flamengo, etc., representa ali milhões de torcedores, um esporte que representa milhões de pessoas. O Carlinhos, ele precisa, de alguma forma, no meu ponto de vista, trazer o depoimento dele do que aconteceu dentro da arena, para que aí a gente também consiga falar mais sobre. Né? Mas num primeiro momento, se o Flamengo publicou uma nota dizendo que o jogador disse que escutou, eu vou respeitar que o jogador escutou. E aí acompanhar, por exemplo, a Arena é um estádio de primeiro mundo. É um dos estádios mais modernos no Brasil. Ou seja, como o CCD falou, se alguém imitou alguma coisa, se, né, etc. Enfim, se alguém fez qualquer coisa, tem como a gente saber. Por imagens, por câmeras, por imagens, câmera, momento, horário, tem tudo, tem câmera por tudo naquele estádio. Hoje em dia, esses sistemas de segurança dos estádios, ele te pega o detalhe do rosto, do né? teu olho. Então, a primeira coisa, cuidar pra gente não ir numa onda onde tá todo mundo falando uma coisa ou botar uma legenda e acabar sendo induzido por isso. E segunda coisa, tá? Também, porque assim, eu tô com o CCD, porque, por exemplo, não estavam ali só falando que o gremista é racista, estavam falando que o pessoal do Rio Grande do Sul é racista. Tinha mensagens assim, por exemplo. Né? Mas, ao mesmo tempo, pra gente também, dizendo pra gente que tá aqui, pessoal que é gremista, pessoal que é gaúcho, respeitar o que a vítima falou que escutou. Isso é muito importante. Acho que isso é um ponto crucial nesse caso, sabe? Esse é um ponto muito importante, porque daqui a pouco também a pessoa tá dizendo que aconteceu isso com ela, a gente não sabe como o jogador tá em relação ao que aconteceu, a gente não sabe como ele tá nesse momento, e aí quando a gente tá simplesmente dizendo, mas não sei se é verdade, não sei se aconteceu, desacreditando não se trata de diminuir o que a vítima está sentindo. Se trata de... o que acontece hoje? A manchete vale o engajamento. Não, mas eu não estou falando do lance, entendeu? Eu tô falando do jogador. Então, por exemplo, todo o respeito a quem se sente vítima de qualquer crime.
Eu não estou diminuindo aqui o respeito à vítima. Não é isso. O que eu estou dizendo é que está se banalizando a agressão. Mas tu não tá separando esse Não, a gente está separando tipo duas assim, ó, situações. olha né? só, o jogador falou o que viu, segundo o Flamengo. O jogador falou. O vídeo do lance é uma coisa. O que o jogador falou é outra. Eu tô esperando, sinceramente, por responsabilidade, que se tenha a denúncia e que se crie a imagem de quem agrediu o jogador. É isso. O vídeo não tem agressão, gente. O vídeo não tem. O vídeo não tem agressão. O vídeo tem uma frase do Brabinho porque deu um soco no VAR. Vamos ser práticos em relação a isso. Tem uma dúvida? Tem. Um amigo meu acabou de me mandar uma mensagem. Olha, eu ouvi macaquinho. Eu acho até que esse vídeo daqui a dúvida. pouco vai ter que passar por algum perito, alguma perito. coisa mais eu acho especializada. fundamental que passe por algum perito. Quando a gente divide opinião, a gente não pode. É difícil a gente afirmar uma coisa. Exatamente. Eu, por exemplo, ontem, eu fiquei. O Vini é que diz: não, para aí, Sérgio. Tu até que lembra o Brabinho, eu nem tinha visto. Não, então é preciso que a gente faça, só que com relação à primeira parte, que é a que tu tá defendendo, que é a da ofensa ao jogador, a imitação e tal, essa, gente, eu quero a denúncia, e aí nós vamos lá nas câmeras da Arena, vamos descobrir quem é, porque é fácil descobrir. Exato. Porque tirando a imagem que é feita por alguém que tá ali na zona mista, as outras são feitas... Não, até porque dentro ali onde ele tá no túnel, ele não vai ver ninguém imitando. Não tem ninguém. Ou seja, se ele viu alguma coisa, foi antes dele entrar no túnel. Exatamente. Isso aí. Entendeu? Esse é o grande ponto. Munari, também quero te ouvir. Eu acho que, assim, não existe clube racista, não existe estado racista, não existe país racista. Existem pessoas racistas. Mas acho que esse comportamento que a gente vê nas redes sociais do torcedor do Flamengo falando uma coisa, e aí do Grêmio defendendo, e quando é outro caso... Eu acho que o grande ponto disso tudo é que, no fundo, poucas pessoas estão preocupadas em combater o racismo. Esse é o fato. Compromisso mesmo. Quando a vítima é do teu time, principalmente nos jogos agora a gente vê Libertadores Sul-Americana, muito acontece o time brasileiro jogar fora, daqui acontecer um caso. Todo mundo sai preocupado com racismo. Né? E aí quando o seu time, o caso parte do seu time, todo mundo diz, não, peraí, vamos ver, não foi bem assim, na real, o vídeo não diz isso, não tem a imagem. Então, assim, é porque no fundo as pessoas não estão preocupadas em combater o racismo. As pessoas, quando elas veem um ato assim contra alguém do seu time, se irrita, se incomoda. Quando é o ligado ao seu time, não estou falando do Grêmio, estou falando de qualquer time brasileiro, quando acontece, sempre tem o veja bem. Né? Sempre tem o veja bem, vamos ver. E o que incomoda é exatamente isso. Poucas pessoas estão interessadas realmente em combater o racismo. Bom, acho importante a gente abrir mais espaço para esse tema aqui. Vocês viram que a gente já teve o fio, né? Que terminou, ultrapassou os 3 minutos, mas a gente tem que falar, a gente tem que abrir espaço e a gente, inclusive, trouxe antes a nossa trend do momento, justamente já para abordar esse tema com a posição do Flamengo e também a nota do Grêmio que saiu há poucos minutos. O pessoal tá mandando alguns comentários aqui na nossa live, né? O Rafael Queiroz dizendo, sou colorado, mas o cara falou... Tá brabinho, vamos parar com isso. O Gladstone Miranda diz, o áudio é bem nítido, ele fala tá brabinho. A Noeli Mate, não sei como é que se diz exatamente o sobrenome, diz que pensa como CCD, não é racista e não podemos aceitar, acho que ela quer dizer em relação a generalizar, né, dizer que um estado ou o clube inteiro, né, com toda a sua torcida, age da mesma forma. Julia Campos, ótimo programa, curto muito. O Felipe Fabian diz que o Vini foi cirúrgico e mandou um grande abraço. Não mandou abraço, não, mandou um parabéns pro Vini.